projeto tão bonito quanto o projeto proposto por Luísa, que participa da Regina também. E amanhã tem a Tânia, que faz parte também dos mesmos poucos, como mulheres produtoras, escritoras, musicistas, artistas, e que pesquisam sobre isso. No caso, Tânia pesquisa sobre isso. No meu caso, e a minha conversa aqui com você vai ser, como eu gosto de contar histórias mesmo, eu vou contar um pouco as histórias, dar alguns exemplos, porque eu não me considero dramaturga, na verdade, nem dramaturgista, do Michel que sabe mais desses termos. Eu, na verdade, eu tenho pensado muito o que é que eu sou do teatro. No teatro eu sou atriz, é o que eu gosto de fazer. Nunca pensei em dirigir e continuo sem pensar em dirigir. Eu sou atriz, mas eu acho que uma coisa que eu, na minha profissão como professora de literatura, de teoria, de formação de história, que estudou poéticas da oralidade, corpo de roda, maracatu, cavalo marinho, eu acho que o meu lugar de saber é a escuta. Então, eu acho que eu aprendo muito porque eu aprendi a ouvir. E no teatro a gente sabe como é importante ouvir. E no lugar desse meu exercício muito recente de dramaturgia, eu também acho que é um lugar de escuta. Eu aprendo muito com a escuta, muito mais do que com referências. É claro que eu sou uma leitora desesperada mesmo. Eu leio muito, leio tudo, vou atrás de tudo, mas o que me coloca num lugar que se chama de dramaturgia é o da escuta mesmo. E aí eu queria partilhar com vocês para a gente conversar mesmo. Eu selecionei 6 experiências montando Confia aqui, que dizem um pouco de um processo que eu acho que é um processo importantíssimo, que é que a gente diz assim, de representação, de representatividade de mulheres nesse campo da dramaturgia e da literatura. A pesquisa de Duílio, por exemplo, que foi sobre o teatro na Paraíba, mostra que só 3% eram dramaturgas até a década de... Entre 75 e 2000, no universo de espetáculos montados em João Pessoa, que soma 232, se eu não estou enganado, apenas 3% desse montante eram textos escritos por mulheres. E esse mesmo número chega na direção e não é por acaso, porque normalmente os homens não montam textos escritos por mulheres. As próprias mulheres escrevem e dirigem, ou outras mulheres dirigem textos escritos pelas mulheres. E eu vivi em João Pessoa esse momento, né, que o Will escutou essa cena. A minha iniciação no teatro foi há 35 anos atrás, com os cursos, a primeira turma do curso de Roberto Cartaz, do Espaço Cultural da FUNES, eu sou da primeira turma, e foi exatamente nessa época, essa década de 90, dos anos 1990, em que, de fato, não tinha mulheres dramaturgas, não tinha mulheres diretoras, não tinha mulheres escritoras de literatura na Paraíba. Na verdade, não é que não tinham, eu sempre gosto de dizer isso, tem, sempre tem. Tem mulheres escrevendo, mas não publicando, tem mulheres fazendo poesia, mas não declamando, tem mulheres atuando no teatro, no sertão, na Paraíba, onde quer que seja, mas não aparecem. Então, elas existem, sempre existiram, desde sempre, desde a Idade Média, quando se fala que não, mas estavam lá, sempre estiveram. Mas a visibilidade desse trabalho é que é outra questão. Até hoje a gente ainda lida com isso. E aí, pensando para a gente conversar aqui, nessa conversa, eu trouxe 4 exemplos que eu participei diretamente e que dizem de uma virada de chave, inclusive na minha vida. Eu montei o que eu vou apresentar amanhã, o Regra Geral, é o 4º monólogo que eu faço. Isso é uma tragédia. Para algumas pessoas pode ser até algo muito egóico, egocêntrico, assim, né? Mas, na verdade, eu acho que eu gosto de trabalhar em grupo, fiz espetáculos em grupo, mas chega uma hora, e historicamente, talvez na cena, chega uma hora em que a gente não consegue, até porque eu sou professora da universidade. Eu tenho outras, o que me sustenta é a minha atuação como professora. Chega um momento que fica difícil atuar em grupos, muitas agendas, muita
muitas pessoas e como eu não consigo parar, eu acabo fazendo e acaba sendo monólogos. E aí eu selecionei 4 em especial porque dizem muito de uma mudança na minha vida nesse lugar de mulher ensinadora, dramaturga, dramaturgista. O primeiro monólogo que eu fiz foi Medeia Material, que é o texto de René Miller, que foi dirigido por Everton Corrêa. Então a partir daí a gente já vê, é um texto escrito por homens, não brasileiro, por homens, não brasileiro, que traz no título uma mulher, Medeia. É uma reescrita da Medeia, um clássico da Medeia Material. Então no título traz uma mulher. As mulheres são fortes nessa dramaturgia desde a antiguidade, é Medeia, Antígona, e assim vai, né? Elas estão lá, mas elas são personagens sempre. E personagens escritas sobre o olhar masculino, sempre. Mesmo a Medeia do René Miller, que é uma crítica incrível que ele faz às mulheres, a quem não pode voltar para a terra, a Medeia do René Miller, a discussão que ele traz da Medeia é essa mulher que saiu da terra dela, que traiu a terra, ela não tem para onde voltar, então ela é uma desterrada. E toda a dramaturgia dele é nesse sentido, paisagem com arconautas também é assim, para onde vão essas pessoas, se elas não têm para onde voltar? Para onde vai a Medeia se elas não têm para onde voltar? E aí foi uma direção, foi importante para mim, nesse lugar de atuação, muito importante. Em seguida veio uma outra vontade, eu estou pulando os espetáculos coletivos, tá? Estou pulando toda a outra trajetória, porque esses dizem respeito a esse recorte que eu estou fazendo. Em seguida, veio um outro espetáculo, um outro monólogo, com dramaturgia de Diógenes Maciel, que era dramaturgista, a partir do Vamos Chamar de Desejo. O espetáculo chamava Blanche Rumo aos Campos Elíseos. A direção era de Maria Botelho, era uma mulher. Diógenes fez a dramaturgia, foi dramaturgista, e era mais uma vez um texto escrito por um homem, Vamos Chamar de Desejo, mas mais uma vez tem uma mulher no título, é Blanche. Blanche Rumo aos Campos Elíseos, é ela que conta a história. É como se fosse, e quando termina, para onde ela vai. E aí foi uma experiência, nessa hora já foi uma experiência que eu senti que já era diferente da primeira encenação em que era Everton dirigindo e contando essa história. Já tem algo que a gente sente que é diferente quando tem uma mulher contando histórias sobre mulheres. Era a Medeia, mas nesse caso a Blanche, e tinha na direção uma mulher que nunca tinha dirigido, que nunca mais dirigiu também. Maria, ela é arquiteta, ela é muito mais da cenografia, sempre fez mais isso, cenografia, acho que figurina, ela fez figurina. Museóloga, né? Museóloga, ela tem esses espaços mesmo. E aí ela até me dizia, eu não dirigi nada, a gente fez aqui junto, mas tem um outro olhar. É um outro lugar para contar a história de Blanche, essa mulher diferente de Medeia, que não é desterrada, mas também, ela não tem para onde ficar, mas ela fica vagando por lugares e ela é aquela que sempre depende da mudar de estranho, né, como ela diz. E aí já era algo diferente, já foi construído mais coletivamente, com Everton não era. Era assim, eu quero isso, faz isso, era aquele teatro físico também, estava na moda, era a minha formação também. E toda aquela. E tinha cenas muito violentas. Hoje eu olho para o Medeia, não sei se você já assistiu. Não assisti. O Medeia Material, ele era violento no olhar mesmo, em relação à mulher, sabe? Era uma Medeia, claro, feita de cordas, eu usava cordas, quengas de coco e andava em cima dessas quengas de coco. Eu me machucava sempre no espetáculo, eu saía sempre machucada, em função da cena, porque em uma cadeira, passava por cima de mim, eu contava essa história, eu saía sempre machucada, ferida, as cordas me feriam sempre. Hoje é claro que eu não percebia isso na época, né? Mas hoje eu percebo que era. O texto fala de violência, lógico, a Medeia, né, fala de violência, mas não, eu também me violentava na cena. No Blanche, é claro que tem outro ritmo, era um ritmo muito mais próximo do Razão para Ficar, que vocês viram aqui, mas já tinha uma diferença também. Já era um olhar que olhava para essa mulher, talvez com mais cuidado. Sabe?
Teresa, tem um outro momento que é o Razão para Ficar. Nesses dois espetáculos, no Desenho Material e no Lanche, eu só atuava mesmo. E o outro aspecto é que eu não escolhi atuar nesses espetáculos. Assim, não foi eu que cheguei para Diógenes e disse: Diógenes, eu queria fazer Lanche. Ou eu cheguei para Everton e disse: Everton, eu queria contar a história de Medeia. Eu queria fazer Medeia Material. Ele escolheu o texto e me convidou. E no caso de Diógenes, claro, a gente era muito amigo, a gente conversava muito, e ele pensou: eu queria contar uma história de Blanche depois, quando termina. Quando ela sai, né, do Conto Chamado Desejo, para onde ela vai? O que ela conta? Então é uma história de trás para frente. Mas não fui eu que cheguei para ele e disse: Diógenes, eu queria tanto montar uma Blanche. Quando veio o Razão para Ficar, é onde tem essa virada. E eu acho que essa virada diz de um momento, inclusive, meu, de amadurecimento, em que eu passei a estudar mais, a pensar mais eu tinha uma prática feminista, eu da criança, sempre fui ligada aos movimentos feministas de João Pessoa, desde os 19 anos. Mas eu sempre separei isso do teatro e fazia teatro sempre com homens, né? Não é que fazer teatro com homens não traga perspectivas feministas, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu não tinha pensado assim ainda. E aí eu li a tese de Thalita Lima, que é uma tese que inspirou o Razão para Ficar, em que ela entrevista 7 mulheres, que foram as primeiras que saíram do Juliano Moreira e que foram para uma residência pedagógica, quando teve todo o processo matrimonial. E eu li a tese dela e eu pensei: eu quero contar essa história. E aí já é diferente, já muda, porque eu quero contar essa história. Eu, Ana Maria, professora, quero contar essa história. E aí, quando eu quero contar essa história, eu ainda pensei, vou chamar alguém para fazer a dramaturgia. E aí comecei a ler. E Thalita me entregou as gravações do Trabalhozinho assim: escuta a voz dessas mulheres. E aí eu fui escutando a voz dessas mulheres e construí uma dramaturgia que não tem nada a ver com o que foi o Razão. Eu escolhi uma delas, que era uma mulher que era mais letrada, fazia um curso de arquitetura e foi internada no Juliano Moreira, porque dizem, né, que ela tinha uma relação com uma mulher famosa, de família muito influente de uma pessoa, e que a família mexeu os pauzinhos para que essa mulher fosse interna como doida, para que isso não virasse um grande escândalo. Ela fazia arquitetura. Aí eu pensei: essa mulher que vai costurar essas histórias. E fiz toda uma dramaturgia antes de ir passar a mensagem. Fiz essa dramaturgia, aí conheci João Paulo Soares, falei dessa minha ideia, disse: vamos fazer. E fomos para uma sala, no Teatro Piolino, que a gente ocupava, na época eu fazia parte do grupo Hospitalidade, e a gente ocupava uma sala no Teatro Piolino, que tinha uma geladeira, um fogão e uma pia. E aí a gente começou a ensaiar lá, eu com essa dramaturgia pronta. Eu queria contar essa história, que era como se fosse alguém mais letrado, assim, né? Contando assim. Quando a gente foi para a sala de ensaio, tudo virou, mudou tudo. Porque eu também comecei a ouvir a voz daquelas mulheres. Algumas delas, quando eu estreiei em 2016, estavam vivas. Hoje ainda tem 2 delas vivas. Mas eu nunca quis vê-las. Nunca fui. Eu tive muito medo de vê-las. Nunca fui lá visitar na residência. Mas eu ouvi muito essas mulheres. E aí aquela história daquelas mulheres muito parecidas às 6, diferente daquela 7ª, foi tomando conta de mim e tomando conta da cena no momento de montar o espetáculo. Porque eu ficava conversando, eu subia numa pia, eu ficava abrindo e fechando uma geladeira, aquelas imagens assim, e a dramaturgia que eu tinha feito toda antes foi pro lixo. Toda. Porque na sala ali eu comecei a me identificar muito com aquelas mulheres. Não com aquela que seria arquiteta, que se aproximava mais de mim, né? Eu comecei a me aproximar muito com todas as outras, assim, de uma solidão, de uma coisa pequena, de querer ficar a casa, de querer comer na hora que quer, um monte de fruta, não ter hora para nada. Então, o espaço, o tempo, foram construindo a dramaturgia para mim. E aí todo dia eu chegava com uma vozinha e a gente ia encaixando. E
mais uma vez, é um diretor homem, só que por isso que eu digo que não é o fato de ser homem e mulher, mas era alguém com uma sensibilidade para o adoecimento de si muito forte, porque viveu isso em família, com pessoas tias, mães, então ele tinha um olhar que se aproximava muito do meu, que não era esse olhar da loucura como de homem, sabe? Louco assim de rua, não sei o quê. Era aquela loucura cotidiana, diária, de pessoas que a gente encontra na sala, de dias, de avós, e um adoecimento que se continua solidando que ele vivenciou. Então, mesmo sendo alguém com uma experiência masculina de viver no mundo, era alguém com uma sensibilidade muito familiar para tratar de um tema como esse. E aí a gente casou nesse caso. Então, essa foi a minha primeira experiência de escrever o texto. Mas digo para vocês, o texto que eu escrevi não foi para cena, não foi. O texto que acabou indo para cena foi o texto que eu ouvi, que eu senti no corpo. E eu chegava em casa e dizia, olha agora, é isso, essa fala. E escrevi e jogava fora a metade. Porque quando botava na fala, não funcionava. Então, a minha experiência na dramaturgia é a experiência de atriz. Não tem como ser diferente. Não é, eu não consigo. Eu ajudei em 4 cantos. Foi a única experiência diferente que eu não estou atuando. E que ainda estou elaborando essa experiência, assim, não sei se eu consigo falar muito. Porque foi diferente mesmo de estar em cena e de construir a fala. E aí vem o 4 cantos, né, que é essa experiência, mas eu vou pular logo depois do rap para chegar no fim. E aí no 4 cantos, mesmo que não seja, por exemplo, volta para aquela ideia, o William me convidou e disse, eu queria contar essa história, me ajuda a contar essa história. Mais uma vez, até agora, só no Razão para Ficar, eu disse, eu quero contar essa história. E isso é diferente. Isso para a dramaturgia é diferente. Isso tem mudanças e tem mudanças boas, inclusive. Porque depois que o William me apresentou o projeto, eu disse, eu quero contar essa história também. Né? Eu quero também. Então, não é, eu acho que a dramaturgia, esse lugar de escrita do texto, que é no corpo, que é na cena, para mim, ele tem que ser uma história que eu queira contar. Não dá para ser assim, me convida. Eu acho que para mim, talvez para todo mundo, gente. Estou dizendo da minha experiência. Talvez para todo mundo. Mas eu acho que tem coisas que a gente pode dizer não. Né? Que assim, eu diria não para Duílio se fosse algo que eu não quisesse contar. Porque, e é por isso que eu vou falar mais uma vez do lugar da escuta. A gente tem uma grande discussão, por exemplo, no 4 cantos, eu fiz uma costura daquilo que foi chegando ali naquele momento, em pouco tempo, no ensaio, no evento. Mas o texto é coletivo, né? O texto é escrito na sala de ensaio também, antes e depois, mas ele é coletivo. É mais alguém de fora, que não é tão de fora, porque eu acabo entrando, e que consegue ver coisas que quem está dentro que não vê. Que eu acho que a direção e a também consegue ver isso. E aí, agora, assim, quando, por exemplo, eu fui fazer o REC, que eu vou apresentar amanhã, que é uma desmontagem do Razão, ele tocou em coisas, foi enfiando mais a faca mesmo. Porque se no Razão para Ficar, aquelas histórias daquelas mulheres eram minhas também. O REC é a minha história, e é a história de muitas mulheres. Mas a perspectiva é outra. Não é a história das mulheres, de muitas mulheres se identificam, que eu identifiquei. O REC é a minha história que muitas mulheres se identificam. E esse lugar, diferente do sofrimento que era para mim fazer a Medea, o sofrimento físico, ele é um lugar de sofrimento psicológico para mim, né, nesse lugar. Mas ele não precisa ser dolorido. Né? É terapêutico para mim. Alguém vai assistir e vai dizer, que saco, da minha mulher falar dela mesmo, que eu vim da família dela. Mas, ao mesmo tempo, no processo que foi muito rápido também, o livro tá, que a gente contou em 1 mês, de tudo em 1 mês, ele
distintas, experiências vividas por mim mesmo e experiências que eu continuo vivendo. É outro lugar. E é esse lugar que aí eu vou já terminar para a gente conversar, que é também um encontro, nesse momento do REC, é um encontro com Tânia, com outra mulher que está comigo em cena e que constrói a musicista com cena, com o Duílio, que eu sempre quis, que estivesse junto comigo lá, sei lá, há anos, sempre quis. E aí a gente entra nisso que eu queria dizer para vocês. Não é o fato de ser algo escrito por uma mulher, dirigido por uma mulher, produzido por uma mulher, encenado, que a luz é feita por uma mulher. Não é, isso é importante, a gente precisa ocupar sim esse espaço, porque eles nos foram negados durante muito tempo. Mas não é só isso. Não é só colocar uma mulher que a gente vai tirar lugares de violência de gênero, de violências geracionais, de violências regionais, de violências de idade, de gênero e geração. A gente precisa cutucar mais isso ainda. A gente precisa de uma escuta muito mais atenta, porque há violências também entre mulheres, também entre pessoas LGBT, mais. Então, não é só colocar. Colocar é importantíssimo e a gente tem que fazer isso. Eu acho que é um movimento mesmo, como no movimento feminista, na literatura, que eu estudo mais. Tem momentos que a gente tem que dizer, eu não quero o homem aqui, ponto. Não quero heterossexuais aqui, ponto. Quem vai participar dessa conversa aqui é só lésbica, é só sapatão, quem vai vir pronto. Sai quem não for. Esses momentos são importantíssimos, são fundamentais, fazem a vida da gente. São necessários. E a luta é coletiva. E na dramaturgia, por exemplo, agora, acho que a gente vive um momento muito importante de discussão sobre isso. Né? No cinema, que vocês que são mais do audiovisual, quando a gente vê um set assim, com mulheres fazendo gaffer, né? Aquele negócio só homem fazendo, com mulheres dirigindo, mulher fazendo som, fazendo luz, fazendo não sei o quê, muda assim o que é paisagem. Você, por exemplo, eu nunca fiz uma cena de sexo e não quero fazer, não vou fazer no cinema. Já mostrei meus peitos com Razão para Ficar, um peito só. E era muito Mas o inimigo mostrava os dois, eu vi, viu? E o inimigo era os dois, eu tinha 20 anos, né? Era só as pitombas. Mas no cinema, eu, por exemplo, não fiz, nem vou fazer mais, porque cinema também, a questão geracional, né, é mais complicado. Vamos botar uma velha, mas se pode botar uma menina. Mas eu acho que me sentiria muito mais confortável se não fosse um set com 10 homens. Como sempre foi, isso não isso é 2 anos, 3 anos, tá, não sei. Né? Que você vai fazer uma cena de sexo, ou mesmo cenas que não são de sexo, mas que envolvem uma entrega muito grande. Né? E que você olha assim do lado e tem 20 homens. Ali olhando, não chora agora não, que a nuvem passou. Volta, agora pode chorar. No teatro a gente não tem isso. Então, eu acho que a gente está num momento muito importante da gente pensar, é lógico que a gente precisa ocupar todos os espaços, porque nos foram negados, não é que a gente não sabia fazer, sempre soube fazer, porque nos foram negados, mas a gente precisa pensar mais fundo nisso, em olhar e pensar, será que essa história que a gente está contando mesmo, que seja com 10 mulheres contando, ela não continua afirmando e reafirmando o espaço de violência, será? Isso a gente não pode, não garante, né, que a gente não vai estar reproduzindo violências, mas a gente já avança muito nesse lugar, porque a gente já tem outros olhares. Porque, por exemplo, ser dirigida por Duílio, em momento nenhum eu senti que era um espaço invasivo, que invazia a minha individualidade, que invadia minha história que eu queria contar, que disse da minha mãe, do meu pai, do meu filho. Em momento algum senti isso. E pelo contrário, minha equipe, em alguns momentos, com mulheres, eu senti isso. Algumas mulheres da equipe, da primeira encenação. Então não é
mas a gente precisa pensar nisso com muito cuidado, nesse lugar de escuta. Então, e aí eu vou terminar para a gente conversar, quando o Luísa me convidou para conversar sobre vocês e me colocou a proposta do FIA aqui, primeiro eu já pensei, é uma história que eu quero contar, sim, né? Se não fosse eu diria, né? Sim. É uma história que eu quero contar porque é uma história que fala de geração, né? De mulheres de geração, de mulheres mais velhas, de mulheres mais novas, fala de encontros, de violências e de lugares muito mais amplos, de lugares de espera e de lugares de diálogo com textos clássicos, que isso a gente vai conversar depois. Mas é uma história que eu quero contar. E aí, junto com vocês, na sala de ensaio também. E aí é diferente, assim, porque é uma história em que eu me identifico também, né, como mãe e filha. Espero que isso não seja tão psiquiátrico, que eu passe a ver também nessa relação, a minha relação com a minha filha, assim, não, tem lugares de distanciamento, mas tem um lugar que aí eu comecei a falar sobre isso, eu terminei a fala dizendo isso, que a gente diz muito na feminista, na militância feminista, né, em lugar de fala. Precisamos identificar o lugar de fala. Para contar essa história, não são os outros que vão contar. Somos nós. Como os indígenas dizem, nunca mais sobre nós sem nós. Nunca mais. Já chega de contarem a história dos indígenas no Brasil sem os indígenas. Assim como das mulheres. Nunca mais. Nunca mais sobre... Embora existam dramaturgias incríveis, com personagens incríveis, mulheres incríveis, mas a gente pode contar outras histórias a partir da nossa perspectiva. E aí, no FIA, que é a minha contribuição, eu acho, maior, vai ser, voltando para o que eu disse no início aqui, de escuta. Se existe um lugar de fala na literatura, na militância, eu acho que no teatro existe um lugar de escuta. De escuta atenta mesmo, porque a gente precisa cada vez mais ouvir, aprender a ouvir. Ainda mais no momento que a gente vive tão pesado, de tanta informação que a gente tem em função do celular. Acho que a gente está passando um tempo que eu comecei a pensar nisso ainda no Razão, que as pessoas se incomodavam com o silêncio enorme, e eu comecei a pensar sobre isso, mas vem me movendo mais ainda. Eu acho que a gente precisa ouvir e se ouvir. Muito isso, a gente precisa se ouvir. Independente de ser, eu vou convidar fulana, ciclana, beltrana para fazer parte. Vamos sentar juntas e vamos ouvir o que cada um diz, o que cada um escuta, do que a outra diz. Então a minha contribuição que a gente vai fazer neste processo ainda, e minha fala com vocês, minha conversa, é mais partilhar essa experiência que para mim a dramaturgia. Agora eu quero um pouquinho. Aberta perguntas, galera, para me puxar com Comentários também. Perguntas, falas, comentários. Histórias que não contar, situações. Tudo olhando para uma cara do outro. Não é. E tudo que for caminho vai acontecer tudo. Sim. Esperando alguém, né? Uma cobaia. Pode perguntar, ninguém pode que não, tá? Regina foi produzir, né? Ele não foi produtora. Produtora, por exemplo, produtora é um lugar que é feminino muitas vezes, e que é onde leva mais porrada. E geralmente ela não é a produtora geral. Sim. Elas são sempre as auxiliares, pelo menos então o segundo campo hierárquico. De produção, né? O diretor de produção, o chefe, é um homem, e aí são as mulheres que estão na sobrevivência. Elas que vão apagar, que elas que vão estar aqui, faltou o som, faltou a água, o produtor está sentado nesse momento. De muitos modos reproduzindo o modelo que está na estrutura da família e da casa, né? No caso do cinema, eu acho que as relações ainda são mais complexas e mais difíceis de ser criadas. Sim.
Acho que no teatro a gente tem mais tempo para brigar, né? Sim. Para brigar, para tretar, para dizer sai, volta, vai, vem. Demora um ano o processo, moendo. No cinema é ali. A ordem do dia é de 5 às 5. Dá o povo disso, 5 minutos para acabar. Aí leva, vai criando um grande bolo também. Um grande bolo de coisas guardadas. No teatro talvez a gente seja mais. Não sei. Tem experiência, Tem experiências lá e cá. Não dá para generalizar nada. Mas talvez a gente tenha um pouquinho mais de tempo do que a lógica da indústria, né? Que é o cinema indústria. Teatro, não. Artesania. Cinema é indústria. É igual disso. Música é indústria. A gente ainda pode, se quiser, ter mais um outro tempo. Assim. Talvez por isso tem tão pouco teatro. Talvez por isso, por exemplo, atores e atrizes em João Pessoa, por exemplo, quase todos estejam no cinema. Pessoal. E tem pouco teatro. Comparado à época que eu comecei, há 30 anos atrás, pouca gente fazendo teatro. Atuando bastante, mas teatro, tem teatro. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Eu também sou contadora de histórias e repito isso o tempo inteiro. Quando uma história é contada, outras histórias se abrem, né? E a história que se abriu dentro de mim foi com vontade. Uma vontade de também, de repente, estar no monólogo, porque eu sempre achei incapaz de fazer um monólogo. É tanto que eu tenho um irmão que faz teatro há muitos anos e ele. Eu não aguento nem falar mais com ele em relação ao teatro, porque ele faz, eu não sei o que é que você está fazendo, trabalhando com o grupo, eu não sei o que é que você está fazendo. E assim, devido a decepções, né, que a gente não espera, eu sofri uma decepção enorme, ainda estou saindo desse luto, ainda estou me curando disso. Pessoas que eu confiava muito. E aí eu perdi, parece que aconteceu um teatro que eu tanto amo, de repente sumiu. Por essa questão dessa coisa de me colocar como incapaz de estar produzindo, de estar trabalhando no modo, né? E aí a sua fala é que depois que você falou, aí eu, acabou? Porque estava tão bom assim. E aí a sua fala vem com uma mão e diz assim, bem, você é que faz. E aí vem essa vontade de sair daqui. Estudar, pesquisar, procurar, ver coisas que eu sempre escrevo, vou guardando, sempre vou. Porque um dia pensava aquilo ali vai ter força, né? E o que tem força, tem e acabou. Então é isso, assim, eu amei estar aqui. Eu aí perguntei, André, vai ser embaixo ou em cima? Porque tem um mês que eu estou cirurgiada. Porque se for em cima, eu não vou subir escada nele. Não, o elevador tá funcionando. Mas nem sempre esse elevador está funcionando. Ele vai que eu chegue lá para sobe, e depois não dá para você. Não, eu cheguei aqui bem cedo também. Eu acho que já na preocupação, que eu estava muito doida para ver assim. Assisti seu espetáculo em 2023 e gostei muito. Me identifiquei com coisas ali. Mas eu estava muito doida para ver hoje. Aqui, e foi muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. E monólogo, na verdade, a gente não faz nada só. Né? Teatro nunca faz nada só. Nunca. Eu sempre, amo trabalhar. Pode até fazer só, no teatro não. Amo trabalhar no coletivo, mas nunca entendi a força do coletivo, vou dizer assim, sai. Sim. De repente é uma coisa boa, sabe? De repente é. E aí, a gente está só em cena, mas para chegar até a cena, muita gente. Sim. Parte. Só em cena, mas, nossa, tanta gente. Por exemplo, no Razão, tinha Maria construindo a cenografia, tinha uma música, tinha não sei o quê, tinha um lugar, tinha um espaço, tinha Fabiano fazendo a luz. Tinha Fabiano fazendo a luz, tinha um menino fazendo alguém pensando como é que eu vou soldar essa peça, como é que eu vou soldar. Esse agora no MEC, por exemplo, japonês,
cobrar que o povo passava lá, não sei o que, fazia a lista de consulta. Ele fez uma coisa que eu acho que o Miguel podia fazer. Ele fez uma coisa meio barro, né? Então ele tinha todos os sistemas. Quando a gente ainda não tinha uma coisa com Wi-Fi, ele tinha luvas, cinto, e ele pisava em coisas lá, acendia a luz, soltava o som. Ele fez o espetáculo sozinho. Ele escreveu o texto, ele atuava, ele dirigia, e ele ainda fazia todo o regime de produção. Da bilheteria a se despedir da plateia na porta do teatro. Ficava na bilheteria, cobrando, saía correndo, assim. Para dizer assim, né, que passou, mas a gente não passou nunca. E mesmo que a gente tenha um processo muito solitário, que é, vou dizer para você que não é. Sim. Mesmo que a gente tenha um processo solitário, a gente é um povo que conta muitas histórias, você é contador de histórias. Então, sozinha não vai dar nunca. Nunca. É uma camada de gente. Tem uma garrafa de gente aqui, do lado, contando história que aconteceu, ocupando os espaços. É assustador, porque a gente, por exemplo, no coletivo, que eu fiz outros espetáculos, eu acho que a gente tem personalidade mesmo também. Eu sou muito. Veio a palavra, mas eu sou controladora. Sim. Sou. Então é assim, mesmo no grupo, eu acho que eu posso dar conta de tudo. Quando eu entro em cena, eu vejo que não posso, aí lascou. Mas antes, eu fico querendo controlar tudo, tu não sabe. Eu fui comprar um material elétrico para usar aqui, e ela disse, eu vou também, se você não vai, você vai descansar, preparar a sua palestra. Antes é como se eu conseguisse comprar os palcos circular, controlar absolutamente tudo, e performance, que é uma performance também. Não dá. Depois que eu entro, e o bicho do teatro mostra a gente, que a gente é tudo contaminado por esse negócio, depois que entra aí pronto. Mas até entrar, a gente vai controlar a porta. Eu acho que eu tenho a ilusão de controle, né? Ninguém controla absolutamente nada. Mas a experiência de monólogo tem a ver com isso, também no meu caso, assim, de me sentir que essa história só quem pode contar sou eu. Ponto. Outra pessoa pode contar é outra história. Pode ser o mesmo texto até. Mas essa história, do jeito que está aqui, só quem conta sou eu. Talvez seja isso mesmo agora, você falando, essa coisa de controlar. Hoje eu estava observando, né? Eu fui dar banho nessa moça, do meu lado, e ela, saia menina, deixa eu tirar a sua calça, deixa eu tirar a calça que ela estava. Deixa eu tirar, porque vai lhe ajudar. Eu sei tirar, sabe aquela coisa? E eu, meu Deus do céu, era um controlador com a criatura. Eu sei fazer, eu quero fazer. Aí eu comecei a ver isso também no meu filho, que às vezes eu digo, ei, deixa eu posso fazer isso. Não, mãe, pare com isso, que eu sei fazer. Aí é o choque, sabe? Aí agora você falando, eu lembrando dessa cena hoje. Não, mulher, deixa eu fazer isso aqui. Não, eu sei. Mas você tomar um banho, não, é brincando comigo. Mas é por aí, né? Então essas coisas vão se abrindo, vão, a gente vai percebendo. É luta. No caso do FIA, que ela está propondo, até onde eu consegui perceber, é luta. Já teve um comentário parecido com esse, quando a gente meio que apresentou um trecho dele. E aí chegou um comentário de um homem hétero, onde ele não via acolhimento durante a cena, esse primeiro bloco de cena, né? E foi muito engraçado, porque depois eu sentei para conversar com a Regina sobre esse comentário. E ele fez, mas para mim tem tanto acolhimento acontecendo na cena, porque por mais que a gente esteja em um certo conflito, que é uma tentando convencer a outra que a opinião dela é a certa, ainda assim, se prepara. Ainda assim, tem os momentos que para e faz, tá, deixa eu tentar entender o seu ponto de vista, deixa eu chegar ali e tentar entender. E eu achei muito engraçado que você falou da escuta, e essa ideia originária do Phillips, ela surge a partir de um processo de escuta, de um exercício em 2022. 22, onde eu acabei falando uns medos que eu tinha de se eu ia me reconhecer quando eu fosse mais velha,
de olhar para a pessoa que eu fosse me transformar, e se eu ia gostar dessa pessoa. E Regina, nesse mesmo exercício, acabou falando, eu quero me livrar de tanta coisa, galera, assim, ó. As pessoas que a versão mais nova que eu fui, eu já não quero mais, eu quero sair dessa caixinha. E foi encaixando muita coisa, parecia que a gente estava falando dois pontos de vista, tipo, dois pedaços de um mesmo fio, vamos botar assim, duas pontas. E foi esse processo de escuta na sala de ensaio e tudo mais que foi saindo. Tipo, o texto que você teve acesso, que o pessoal acabou vendo um pedaço, acho que boa parte das pessoas que estão aqui acabaram vendo a primeira cena, ele surge do improviso. Eu e Regina propôs. Foi um processo muito de escuta. Eu acho muito bacana você falar isso, porque é muito escuta. De chegar e falar, não, eu quero fazer isso, não, vamos ver como a gente vai fazer isso. E até mesmo as gregas que entram no processo, é um processo de escuta mesmo. De acolhimento e escuta. De acolhimento e escuta, porque Regina falou que queria fazer talvez uma Medéia, e aí eu falei, eu queria muito entrar contigo. E aí entrava assim e via onde é que encaixava. E era isso que eu. Uma coisa que eu queria até fazer uma pergunta, que eu achei um momento muito interessante de dramaturgia mesmo, onde você propôs no Quatro Cantos até mesmo uma dramaturgia sonora que é no momento da cena do farol, que foi quando a gente estava montando aquela cena do farol, acho que todo mundo sabe, todo mundo aqui conseguiu assistir Quatro Cantos? Sim. O momento que Regina e André estão fazendo a cena, que é a música. Quem teve a sacada da música foi a Aninha. E eu queria saber, assim, como é essa postura de, tipo, tentar entender, ok, talvez puxar essa cena, talvez peça essa música, começar a tentar, não é nenhuma fórmula de bolo, porque não tem fórmula de bolo para poder encaixar, mas é começar a ter essas percepções de, tipo, acho que talvez entre isso aqui, talvez entre isso aqui, se tem um modelo, repertório, sabemos que é repertório, muito repertório, mas assim, como é essa postura para você, como é o seu processo de costurar, assim, não só texto, para além do texto, né? No caso do Quatro Cantos, eu acho que foi uma situação muito específica, né? A gente foi para uma casa, no Baía da Traição, que tinha um farol lá na frente, que a gente ficava vendo esse farol. E eu fiquei, nos ensaios da tarde, né? Ficava ensaiando, eu ficava no computador, tentando, tinha uma costura primeira, que era de porque tem o ponto do Mãe na Ilha Deserta, tinha né? o ponto do Mãe na Ilha Deserta, tinha o Marinheiro, do Fernando Pessoa. E aí, quando vai juntando essas referências dele, me veio que é o acaso. Não tem, é o acaso. Não é assim, essa música cabe aí. Eu comecei a cantar a música, eu estava junto com Matheus, que faz a trilha, né? Estava do lado dele lá no computador, assim, no computador do outro, e eu comecei a cantar a música de Adeildo. Do nada ela apareceu assim, a música de Adeildo. E aí eu cantava para ele e dizia, lembra dessa música? E eu não lembrava que era de Adeildo. E veio a música toda assim. Tu lembra? Aí ele, vou procurar agora. Aí foi quando veio o Alegria do Farol, que tem tudo a ver com o espetáculo, mas ele chegou por todas as coisas, pelo marinheiro, pelas
Que memórias ela tem do espaço? Andando, o método é caminhar. E eu acho, eu sou muito isso, eu saio na rua, eu escuto uma conversa, aí sempre falo uma cerveja do outro, fico ouvindo. Tá o povo conversando aqui nas fofocas, mas eu estou ouvindo a dar isso. Mas é bom. Não é? Eu adorava integração, eu ficava lá, sentada só ouvindo, Pois é. prestando atenção nos gestos, a fala das pessoas, demorava horas, era um divertimento. Pra mim é isso, é a hora assim, porque eu já sou muito assim, eu mesmo, sou assim, ensimismada, sou muito de ler literatura, mas o teatro pra mim não é isso. Ou é essa escolha é aqui, é escuta. Tanto que quando eu atuava com atores e atrizes que queriam muito aparecer mesmo, eu fiz uma oficina uma vez em São Paulo, que eu fiquei encostada na parede, assim, e o povo faz cada filho pra lá e pra cá, assim, e aí a moça disse, você vai desencostar da parede para ficar aqui na frente o tempo todo. Eu, não, ou não, porque ainda mais com essa coisa controladora de ficar aqui, vendo assim. Os papões todos com as calças imensas. E cada um. E eu acho que na escrita eu acabo fazendo isso também. Então, não é que eu pensei, a Lingueira Farol vai ser ótima. A minha aqui veio. E quando veio, eu nem sabia que era minha período. Ela veio vindo na minha cabeça. Assim. Eu acho que tem uma coisa que observando trabalhar, que eu já te vi em cena desde Blanche, né? Na verdade eu tive inimigos, mas não tenho essa memória, não te conhecia e tudo. Tem uma coisa do repertório, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar também para os jovens, né? Eles acham que tudo passa pela ideia de apertar um botão, clicar e vai fazendo a outra. E de E de pesquisa. pesquisa, né? E que as coisas são muito pragmáticas. Eu vou dar 3 passos aqui, mas no fim dos 3 passos, então eles não se dispõem, de um modo geral, claro, que aí tem as exceções, mas é geracional, é desse momento. Então, por exemplo, no processo do 4 Cantos, Ana é uma leitora assim voraz, né? Ela passou a ler tudo que eu comentava um dia, ela ia atrás do livro, eu emprestava o livro, emprestei cartas e tudo. E se você for olhar do que ela leu, pensando ali em toda a bagagem que ela traz, professora de literatura, né, sua formada em história, ela usou 1%. Eu dizia, eu estou lembrando da falecida, no caso do Regin. Ela já voltava no outro dia do ensaio com a falecida lida, né? E ela dizia assim, tirei uma frase. Mas essa frase entra numa postura, né? No primeiro bloco de cena, que parece que não poderia ter aquele bloco sem ter aquela fala. Pensada, né, ou recomposta a partir de Nelson. Então a gente tem... Eu estou dando aula para jovens há algum tempo, eu vejo, né, eles estão muito querendo a citação, eles estão querendo, né, resolver o problema e eles querem rápido, porque eles têm pressa. E aí é um tipo de coisa que você tem que se abrir para a experiência. O acaso só chega quando a gente se permite também que a gente construa o exercício de escuta, de sentir o lugar da Bahia, senão a música não chega. A leitura que a gente fez, que a gente pode ter virado a noite lendo, também não vai servir de grande coisa, porque a gente precisa estar no espaço e permitir que o processo fale para a gente. Eu vi isso no 4 Cantos e vi também na sequência fazendo no REC, que foi feito em um mês, e um programa que surge uma conversa de bar, que vai desenvolvendo. Eu queria muito mais performático, e ela ficou puxando o teatro, e eu acho que dessa relação, que a gente foi se ouvindo, que sai o trabalho que vocês vão ver amanhã. E por favor, venham ver mesmo quem já viu. Porque como ele é performativo, ele consegue ser novo a cada dia. Amanhã a gente tem uma outra espacialidade diferente da que a gente fez lá no Mercado do Castelo Branco. Um outro lugar e provavelmente um outro trabalho. E se você não aprendizado, a Ana reclama muito que ela quer ser dirigida, né? E não cabe esse tipo de direção que ela está querendo no espetáculo, porque ela já está. A gente ainda não fez aqueles trabalhos de voz, né? Não cabe, a fala tem um tipo de fluidez que é do ato que acontece, ela só tem que estar preparada e com uma estrutura que permita ela abrir para esse jogo da performatividade, né? E a gente tem vivido experiência, né? Antes do mercado e depois nas escolas, e amanhã uma coisa nova que é fazer aqui, né? Começando da Praça da Bandeira e indo para um outro lugar que não termina aqui. Não vou dar spoiler.
Vocês querem saber onde termina? Não, essa começa graça? na Praça da Bandeira. 6 horas. Mas acho que vai ter gente levando. Vai ter gente guiando para ir, Vocês porque... querem saber o final? Vem amanhã assistir essa peça. Mas quase todo mundo aqui já viu. Eu não. Viram lá na UFPB, né? Ou Eles, na eles viram no na mercado. UFCG. Não, viram no Não, ensaio você e viu boa no parte desse mercado, grupo foi lá no Castelo Branco. A gente viu o bar do Roberto Carlos. E era outra coisa, porque era também dentro de um projeto de acessibilidade, né? Tinha coisas que inclusive já não tem mais. É. E eu acho que o espaço e a acolhida que seu Cláudio fez, né? Foi fundamental para que o espetáculo tivesse aquela temperatura, aquele, né? E o que aconteceu lá é outro lugar. E é o teatro que me move hoje, esse teatro da escuta. Porque, por exemplo, você ficou falando muito da ideia do monólogo ou do solo, né? Como a Denise Stockholm vai defender. E eu não consigo mais entender que teatro é o que a gente ensaia 1 mês, 10 meses ou 3 anos. Eu acho que a gente se prepara para construir o ato na relação com o outro. Não consigo mais entender que espetáculo é o que vai acontecer aqui amanhã numa arena parecida com essa. Mas são todos os trânsitos e possibilidades desse percurso e desses lugares de encontros que podem ser desencontros também, de gente que não vai conseguir ser afetado pela estrutura e que não vai dizer, né? Essa mulher está usando para terapia, está usando a gente aqui como válvula para isso. Né? Vai resolver as histórias com sua família e tudo mais e me deixe fora dessa. Né? E os tempos, inclusive, como você falou, às vezes a gente monta assim em uma semana, 2, o Razão também foi em 2 meses. Porque estava vindo, vai juntando. Já tem um processo. Já tem, não é assim, tem processos que demoram 1 ano, né, esses espetáculos, que vão se construindo ali, às vezes porque a ideia é de alguém de fora, né, que chega e apresenta ideia. Daqui que você compra essa ideia, aqui que você entenda isso, que entre no jogo, pode ser que demore. Mas no caso assim, por exemplo, desses 2 que dizem, não vamos rápido, porque não é assim, né? Eu tenho vontade de desmontar o Razão também 3, 4 anos, e assim, não tinha o negócio que foi. Foi de repente, né? Uma conversa. Sim. E aí ela começou a falar, né? Eu quero matar, eu quero acabar. Eu disse, vamos fazer igual nos velórios antigos, matar e beber esse defunto. E aí, com essa ideia, saiu um primeiro desenho mais radical, na hora que eu proponho, porque eu queria que ela fizesse uma performance mesmo. E seria uma só também. E seria uma só. Mas quando ela começa a lapidar o programa que inicialmente vai sendo gerado ali na mesa, vai entrando referências e tudo. Por exemplo, eu entendi que ela não ia conseguir entrar num campo mais performativo se eu não desse a cena de teatro dela. E aí a gente pegou uma coisa que ela já tinha feito na pandemia, nas câmeras e tal. A atriz que representa. E aí eu disse, não, eu vou botar logo na primeira cena, porque já resolve, né, essa demanda dela. E depois eu já volto. E é isso. Porque também eu acho que dirigir esse trabalho, ele é muito diferente de outras coisas que fiz, porque por mais que eu procure ser generoso, né, eu sempre entrei dizendo, não é um espetáculo de minha direção. Era muito mais de te dar confiança e te dar segurança para fazer. E um olho, né, que tentava fazer com que acontecessem alguns desenhos, algumas proposições para tornar a experiência mais interessante para você, mas também para quem assiste. Já é a escuta do olhar. E aí tem coisas que são minhas e que, por exemplo, eu não queria que ela fizesse, era só um pontapé, tem um reloginho, que ela, meu Deus, eu não fiz o reloginho. Mulher, mas se não fez o reloginho é porque ele não cabe, né? Mas eu acho tão bonitinho do o reloginho. Aí a gente lembra do reloginho. Não, no ensaio ela faz, mas quando chega na apresentação é mais. E é isso, o espetáculo é o que acontece no encontro, né, com o público. E é sempre diferente. E eu acho que o meu teatro tem cada vez mais essa cara, esse jeito, e pode ser um momento mais sério que eu estou sentindo agora. E aí, igual a você, eu felizmente não vivo disso. Então eu vou escolher os projetos que eu quero fazer, as pessoas com quem eu quero trabalhar, né? Já que não me dá dinheiro, não, que me dê pelo menos um tipo de prazer, de estar bem, né? Já. É melhor isso. Gente, bateu 1 hora.
estou encontrando a palavra certa, mas são áreas que não têm essa abertura tão grande para mulheres assim ainda. Que é dramaturgia, quinta-feira tem a palestra 9 horas da manhã com Tânia, que é sonoplastia, que é uma outra área que também a voz feminina ainda está começando a tomar frente ainda, é muito dominada pelo masculino. E aí eu queria muito agradecer a Ana pela disponibilidade, pela partilha, porque é muito difícil você vir falar sobre si e a sua trajetória. Então, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e seu tempo também com a gente. Ô, Luísa, eu acho só que é importante lembrar para quem não está aqui, embora tenha muita gente de casa, na casa, que esse é um projeto financiado pela Plano Municipal, o edital Bilhil de Campina. Esse é um projeto que passou. Eu falei por cima, assim. Eu acho que é importante dar esses créditos. Vou dar esses créditos. Porque a gente lutou tanto por isso e é tão pouco, mas ainda é um pouco que permite que essas coisas aconteçam. Exatamente. Não, seria uma apresentação de um TCC na universidade, que é o lugar de chegar. Então é um primeiro momento de abertura, tem quinta-feira Tânia, talvez tenha um ensaio aberto até chegar na apresentação oficial. Que é também o TCC. E também é um TCC, mas é também um projeto que dialoga com a cidade. Vamos lá, eu queria agradecer. Grava isso. Todos aqui, eu queria avisar e agradecer. Por favor, interprete. Tem que interpretar que isso vai para oficialidade. Eu queria agradecer a Prefeitura de Campina Grande, porque essa palestra faz parte do projeto FIA, que passou no edital no Bilhil de Campina Grande, e se não tivesse, a gente não estaria aqui tendo essa troca maravilhosa com Ana Marinho, para poder falar sobre dramaturgia e com as pessoas também. Então, só para reiterar que a gente precisa desses editais são extremamente necessários. E, por favor, a gente precisa de mais, né? Precisamos de mais. É isso, gente. Obrigadão. Tem café, Tem café, bolo, fruta, tem bolo. sanduíche.